Outro dia, eu na minha rede social com os meus devaneios, os meus pensamentos aleatórios, vozes da minha cabeça, pensei: quando nós escrevemos em uma publicação, parabéns, você merece, ou simplesmente, você merece. O que eu quero dizer com isso? O que você que está aí assistindo quer dizer com você merece? Surgiu essa dúvida para mim, eu compartilhei nas minhas redes sociais e muitas pessoas contribuíram com seus comentários que as fez refletir sobre isso. O que é esse tal merecimento? Uma dessas pessoas é a Kátia, que falou: "Ah, vamos discutir mais sobre isso, porque eu gosto do assunto", me fez pensar também, e a gente marcou esse café que, na verdade, é uma água, não é mesmo? Estou aqui com minha aguinha e nós vamos debater a respeito disso, é o nosso pensamento, não queremos de forma alguma: "Ah, estou aqui para ensinar alguém, para impor nada", é simplesmente um bate-papo entre colegas, que talvez sirva também de reflexão para você. Kátia, muito obrigada por estar aqui comigo, dividir essas ideias, esses devaneios, essas reflexões. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de ler, que gosta muito de estudar, de buscar conhecimento e também de compartilhar com as outras pessoas. Eu quero saber de você, o que te fez pensar, qual é a ideia que tu traz para nós aqui, para mim e para quem vai assistir esse vídeo depois. Eu que agradeço, Marisa, é muito legal passar esse momento, né, com você, conversar um pouco, né, a respeito desse assunto, que em alguns aspectos é bem complexo e em outros não tanto, mas eu acho que a gente complica um pouquinho. Só esclarecendo também, né, não sou especialista na área de merecimento, só tenho várias opiniões e outras opiniões ainda sendo formadas a respeito. Eu gosto muito, né, dessas conversas mais profundas e que fazem a gente ficar pensando depois, refletindo, né? Eu não sou a amiga que não gosta de ouvir eu mereço, você merece. Eu gosto, para mim, né, tranquilo, né? Você merece ou você não merece. Nesse aspecto, eu acho que tem vários leques assim que podem ir essa parte do merecimento, né? Tanto o nosso merecimento, quanto a gente acha que a pessoa é mais merecedora ou não. Tem vários aspectos, né, que isso envolve. E um deles que me chamou muita atenção, até na tua reflexão lá, foi associado à luta, assim, ao sofrimento, à vida ser difícil e depois tu merecer, né, uma recompensa. Nesse quesito, Marisa, tem algumas coisas por trás, eu acho, né? Na minha opinião. Por exemplo, a gente achar que quem sofre mais é mais merecedor no final. E eu acho que isso é muito perigoso, Hum, principalmente para quem está começando. Para quem é jovem e está começando, e se tu associa sofrimento com merecimento, isso impacta em vários aspectos, né? Eu acredito. Então, hum, um deles é assim, eu não sofri ainda, eu sou jovem, estou começando agora na hum, carreira, eu não sofri e ganhei uma promoção, por exemplo, né? Um exemplo. E eu não me sentir merecedora porque não passei, ou nasci numa família privilegiada, por exemplo, né? Em alguns aspectos nesse sentido. E não sentir esse merecimento porque não sofreu, ou as pessoas acharem que não é tão merecedor porque não sofreu. Eu acho isso arriscado. Queria até saber a tua opinião para a gente ir discutindo mais. concordo, até fui buscar um pouco mais, porque assim, como eu disse, foi um devaneio da minha cabeça, as coisas que passam ali na minha mente, a cabeça da Marisa não para. E eu realmente eu tinha essa dúvida, tanto que eu falei: "Olha, não estou aqui brincando, é realmente uma dúvida", porque eu vejo várias pessoas comentando e me dá uma ideia, até pessoas, assim, que estão fazendo colocando o meu exemplo, fazem o mesmo que eu, mas comentam que eu mereço. E aí, por vezes, talvez eu pense assim: "Tá, e essa pessoa, será que ela está olhando para ela e vendo que ela merece também? Não é só a Marisa, que é ela também?". E eu fiquei: "Por que que eu mereço? Por que que ela está falando que eu mereço? O que que ela conhece da minha história? O que que não conhece? Será que porque ela diz que eu mereço por sofrer ou por não sofrer, que é esse teu ponto de vista?". E muitas vezes, assim, eu concordo plenamente quando você diz: "Será que a gente tem que sofrer para merecer?". Não, e é muito realmente pensando por esse lado que você colocou,
é perigoso, porque se eu tenho esse sentimento de não merecimento, eu não aceito as coisas boas que vêm para mim. Porque eu olho Sim. para quem está pior do que eu, né? Para quem já está sofrendo, para alguém que tem menos poder aquisitivo que eu, para quem tem menos escolaridade e tal, e tudo aquilo se torna um fardo para mim, para eu carregar. Só que assim, eu não preciso carregar esse fardo. Cada um sabe da sua luta, cada um sabe da sua caminhada, e você conseguiu, porque foi, conquistou, enfim. E aí eu fui buscar na psicologia, né, que é esse merecimento. Merecimento nada mais é do que essa crença que você é digna de receber, tá? É uma crença. Tá, mas quem colocou essa crença na minha cabeça? Lá, se a gente voltar, tem que ser lá da infância, que em algum momento alguém disse para você: olha, você vai fazer isso, aí você vai merecer X coisas. Se você passar por isso, você vai merecer. E a gente cresce com isso, com essa crença do merecimento. Eu preciso sofrer para merecer. Ah, não sofreu, foi fácil, teve sorte. Mas não é nesse sentido, é porque de alguma forma aquilo aconteceu para a pessoa e tá tudo bem, e não é porque ela merece, você deixa de merecer. Então, nesse sentido, é muito mais profundo. Eu falei algo muito mais da minha cabeça, e quando eu fui pesquisar, é uma crença que te limita ou que te liberta. Porque se Uhum. eu tenho essa crença para mim de que eu não mereço, eu me limito. Nada para Sim. mim, tudo que eu conquisto, eu sempre me questiono: mas será mesmo que eu mereço? Mas será que eu estou sendo uma pessoa boa? Porque é aquilo, tem que ser uma pessoa boa. Eu mesma cresci numa crença dessa: você tem que ser boa, você tem que ser boa. E aí eu fico me crucificando de uma maneira que, eu consegui isso, mas será mesmo que eu estou merecendo isso? Será que outra pessoa não merecia também? Se importa mais com os outros, deixa de olhar para si, deixa de comemorar as conquistas, porque eu ainda não entendi que eu mereço. E esse eu mereço não está relacionado ao ego, a eu achar que mereço mais do que o outro. Não, é simplesmente eu me conhecer, eu aceitar esse merecimento, que todos nós somos dignos. Não existe assim, não é a Kátia ou a Marisa que vai dizer quem merece ou não. Todos nós somos dignos É. desse merecimento, de receber coisas boas. Essa é a minha opinião formada a partir desse meu pensamento, dessa minha reflexão e do que eu fui buscar. E aí entender melhor sobre isso. Nesse aspecto é muito a recompensa, né? O merecimento é recompensa. Ah, fez, agora mereceu. Aí, como tu falou, quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece? Qual é a métrica que a gente diz Uhum, quem é mais merecedor do que o outro, né? Pensando nisso, eu também fiz uma outra reflexão, né? Por exemplo, como a gente limita a dedicação da pessoa? Não, vou dizer, eu descarto essa questão do sofrimento. A dedicação. Se dedicou, conquistou, beleza. Para algumas pessoas, também se a gente fala que é uma forma fácil, sorte, não é legal, mas natural. Recebeu de uma forma natural. Não precisou lutar tanto, né? Já recebeu naturalmente. Aí a gente aceita as coisas que vêm de forma natural, né? As bênçãos que vêm de forma natural, né? As conquistas de forma natural, sem aquele sofrimento, sem aquela luta tão grande para conquistar. Se a gente vai para esse aspecto, por exemplo, assim, uma criança, ela não fez ainda nada, né? Tipo, ela não, nem começou a estudar, por exemplo, né? Nem começou a sim, estudar, não fez nada de âmbito de carreira, relacionamento, nada. Mas quando a gente olha para ela, a gente diz: você merece ser feliz sem sofrimento, você é, merece conquistar o que você quiser, você merece realizar os seus sonhos. E a gente não deseja que venha com uma dose de luta e sofrimento e tudo mais, né? A gente só deseja que venha de forma natural, que seja, que flua a vida dela e os sonhos dela. Por quê? Geralmente é porque a gente se ama. Então, a gente metrifica o merecimento de quem merece mais ou quem merece menos, é. porque a gente ama, também é um aspecto que não faz muito sentido. Por isso que quem somos nós para dizer quem merece mais e quem merece menos, né? E eu gosto muito disso que tu falou também, que todos são merecedores, todos merecem a felicidade. Tem uns salmos que eu gosto muito que tu fala assim, que eu fui criado maravilhosamente de um jeito espantoso. Por isso, né, que a gente foi feito de uma forma incrível, né, com uma capacidade incrível. Então, nós merecemos, fomos feitos para ser felizes. É claro que as circunstâncias do mundo não é
não estamos, né, vivendo nas melhores circunstâncias. Então, existem desafios, mas como a gente vê os desafios também pode ser diferente, né? Pode Uhum, ser uma luta constante, como pode ser mais um desafio. Superamos, vamos, vida que segue, né? uhum, Até esse aspecto do sofrimento e de que a gente é uma crença também, né? De associar quem passou por muitas dificuldades, agora tá colhendo os frutos, tá merecendo, né? Mereceu porque essa é guerreira, né? Aquele aspecto assim. Aí eu acho que limita muito, né, a pessoa, até porque se ela para de sofrer, então ela para de merecer. Eu acredito que não, eu acredito que ela merecia desde o começo, se ela era uma pessoa dedicada, se fez boas escolhas, né? Sempre mereceu. E e não merece mais ou menos do que aquele que recebeu de forma natural, né? Mais ou menos isso. uhum. Também tem a questão de a gente se sentir, né? Porque isso, como é uma crença, vai sempre, como tu falou, ou limita ou liberta, né? Uhum, E isso, de forma inconsciente, a gente vai trilhar esse caminho. Porque se eu associo que eu preciso lutar muito, que eu fui criada assim, para ter as coisas tudo na luta. Se tu não derrama um suor por aquilo, tu não dá valor, né? uhum, Então, tu merece porque tu lutou. Se eu tenho isso, eu sempre vou procurar um caminho mais doloroso, inconscientemente, eu acredito, e vou uhum, sempre mostrar a minha dor. Por exemplo, quando tu for, vou comemorar alguma coisa, conquistei, agora sim, conquistei, eu mereço. Vai mostrar que foi muito sofrido para chegar até lá. uhum, Foi uhum. muita dor para chegar até aqui. Eu tô aqui, mas olha tudo que eu passei e tal, né? Eu acho que isso também vai para um lado meio perigoso. Eu tô anotando tudo que tu tá falando aqui, Kátia, e sofrimento e merecimento. Isso de crença, de sofrimento, de passado que você carrega, enquanto você se colocar nesse lugar de vítima, de que eu sofri, do que eu passei, porque eu sofri muito, porque eu não sei o quê, você nunca vai fechar as contas com o teu passado. O que tu aprendeu com isso? Se a gente mudar esse nosso pensamento de que eu precisei sofrer para merecer, de que, mas eu sofri muito, então, tal pessoa fez para mim, é por isso que eu estou dessa forma, não. Sair desse papel de vítima e ir para o papel de mais protagonista. Peraí, o que que eu aprendi com isso, né? Eu sofri, eu passei por tal coisa, sofri, passei. O que que eu aprendi com isso? O quanto de lição isso aqui me trouxe? Quando eu nivelo isso, tem o equilíbrio, né? Então, eu passei por um momento de dificuldade, todo mundo passa. E quem não passar, tudo bem, amém. Não precisa passar, não. Mas, né, todo mundo tem os seus momentos ali, seja de vida pessoal, profissional, financeira. Então, cada um vai saber onde que dói ali. Passou por esse momento de dificuldade, fez você aprender, nivela. Que é o equilíbrio de o que que eu aprendi com isso? Quando você para pensar se você aprendeu, aí sim acontece a evolução e você fecha as contas com o teu passado. E você começa a ressignificar isso de merecimento. Espera, passou, aprendi, agora o que que mais vou ter ali para frente? E não essa ideia de merecimento. Outra vez, outro dia, até comentei isso também lá no Instagram, que o meu marido me fez chorar, porque aí que eu entendi o negócio do merecimento também. Eu já tinha estudado sobre enneagrama e eu estava tentando entender o que que era um dos bloqueios lá do enneagrama, mas no momento que eu fiz o enneagrama, que é conhecer as personalidades, eu não tinha compreendido ainda. E aí o professor, ele falou assim: quando você for tocada nesse lugar que te dói, que é essa crença que você carrega, você vai saber, porque você vai chorar, você vai se encontrar naquele momento ali e você vai falar assim: meu Deus, é isso. Você vai se libertar. E ali ficou, passou, e tinha passado muito tempo. Um dia eu conversando com meu marido, e ele falou alguma coisa disso. Ele falou: amor, mas olha, tudo isso que você fez, você é merecedora, você é uma pessoa maravilhosa, você é isso. E ele começou a falar quem eu era, olhando para mim, né? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Assim, não que os outros não mereçam, mas você é essa pessoa maravilhosa, então aceita. Ele falou isso para mim: aceita, você é essa pessoa assim. Você é boa, você é não sei o quê. E aí eu comecei a chorar muito. Eu falei: eu acho que é a primeira vez que alguém falou isso para mim.
Você é uma pessoa boa. Você não precisa ficar provando nada, porque você já nasceu assim. Você simplesmente é. E eu não precisei, mudar nada, porque Deus nos faz assim. Ele já me fez Marisa assim. Então eu não preciso ficar provando nada. Eu sou essa pessoa. E não é. E aí eu aceitei. Eu falei, tá aqui. Acho que eu precisava ouvir isso, de que eu sou essa pessoa e que tá tudo bem, eu não preciso ficar provando nada para ninguém, porque o que tá vindo para mim é meu, e eu tenho que aceitar esse merecimento por tudo que eu sou, por quem eu sou, porque Deus, ele quer isso. Boas para todo mundo. Não significa que não quer para Kátia, não significa que não quer para o João, todo mundo. E aí, um outro ponto também é de vídeos, palestras que eu vou assistindo e eu vou pegando os insights. Falava assim, ó, você que é pai e mãe, você quer o mal pro teu filho? Você quer o mal? Não. Você quer o bem, você quer o melhor pro teu filho, que você mesmo falou, né, Kátia? Quando a criança nasce, você fala, ai, que você tenha uma vida plena, que você conquiste tudo o que você quer, e a criança ainda não fez nada para merecer. Ela só é uma criança. Mas o pai olha para o filho e quer aquilo para o filho, quer o melhor. Então, se você, enquanto pai, quer o melhor para o seu filho, você acha que Deus não vai querer o melhor para você? Você acha que Deus, mesmo que é o pai de todos nós, não vai olhar assim, a Kátia merece, a Marisa não merece? Não existe isso. Não Sim, existe esse negócio. Isso são crenças que a gente cria de merecimento, mas todo mundo merece. Só que você tem que se compreender enquanto pessoa, enquanto ser humano falho, que eu sou falha, que tá tudo bem, porque ser humano me faz essa pessoa falha em alguns aspectos, mas não me torna menos merecedor do que o outro. uhum. Aí entra na questão também muito das nossas escolhas, né? Por exemplo, assim, tem a parte da dedicação, do que a gente se dedica para fazer, né? Uhum, Que não precisa ser dolorido, né? Por exemplo, alguém que gosta de esportes, de corrida, vai treinar, treinar e vai conquistar um prêmio numa corrida. uhum, Se ela for pensar no treino, se é uma coisa que ela gosta de fazer, o treino não vai ser um sofrimento, vai ser parte do processo e ela vai aproveitar o processo. Assim é a gente na vida. Para a gente conquistar as coisas, a gente precisa passar pelo processo, mas o processo não precisa ser tão dolorido, né? Pode ser, uhum. pode aproveitar o processo. Que nem tu falou, tem desafios, a vida tem, faz parte, Sim. né? Esse sistema, né, que a gente vive tem os desafios, né, que a gente tem que Uhum. enfrentar. Mas a gente lida com a nossa imperfeição, né? E com a imperfeição das outras pessoas também. E tem a questão das escolhas, né? Deus deu a liberdade para a gente escolher, né? A nossa trajetória também, né? Isso é Sim. um presente que nós temos, aliás. Uhum. E quando a gente faz as nossas escolhas, algumas são sábias e outras não. Essa é a verdade, né? E Faz essa é a parte, vida. E essa é e a vida. faz parte de aprender também, né? Por isso que quando, quando tem essa questão do merecer, né? Ah, a gente avisa para a criança, não faz isso, não sobe aí que tu vai se machucar. Caiu, a mãe diz, viu, mereceu? É basicamente isso, né? Aham. Merece consequência, Tanto às a vezes, coisa boa, tanto a coisa ruim. ou às vezes merece a consequência e tá tudo bem, faz Aham. parte. Aí, quando a gente fala também que todo mundo merece, o você merece como um incentivo ou como um elogio, ou parabéns, você merece, fica meio sem valor, tu não acha? Por exemplo, assim, todo mundo merece, todo Uhum. mundo merece É. realizar os seus sonhos se dedicou. Aí, quando eu chego para ti e falo assim, parabéns, Marisa, você merece, só isso, fica meio sem valor, né? Eu acho que é Sim. essa questão que entrou ali na tua dúvida, né? Ah, será que é É, fica legal? sem sentido, né? Não tem. Fica automático, né? Tem a questão de muito o que a gente deseja para a pessoa, eu acho que está envolvido. Quando eu falo assim, Marisa, parabéns, você merece todo realizar teus sonhos, merece toda a felicidade do mundo, é muito mais do que não só o que você merece, mas o que eu desejo. Acho que está envolvido. Isso. Às vezes é Aham. uma má expressão. Não é tipo, você merece ser feliz. Não, eu desejo muito que você seja Isso. feliz. Então, isso envolve muito quem está falando para você, né?
Por isso que até em várias caixinhas ali eu vi que as pessoas falavam, né? Depende do que tá falando, né? Depende de quem Aham. falou, para eu dizer se tem sarcasmo ou não. É. Então, eu acho que vê com o sentimento por trás. Então, o você merece, né? Pelo menos na minha opinião, né? Quando eu digo assim, ah, Marisa, parabéns, você merece. Eu desejo mesmo que tu conquiste o que tu tá correndo atrás para conquistar. Eu desejo que tu tenha a felicidade mesmo que tu deseja, né? Uhum. Então, eu acho que tem esse aspecto do um desejo em vez do merece, né? E também tem as questões do que a gente acha que merece, né? Aí entra a questão de como a gente nos conhece, né? O que que a gente pensa a nosso respeito, né? Será que eu penso coisas boas ao meu respeito? Ou não? E isso vai impactar no quanto a gente se sente merecedor também da Uhum. felicidade. Aí, Kátia, tu falou, bom, nós duas aqui estamos falando, e claro, é vivencial o que a gente já viveu de vida, apesar que nós somos muito novinhas, não é mesmo, Kátia? Então, assim, não vivemos muito, mas a vida vai ensinando, e que bom que tudo que a gente passou, a gente vai aprendendo, como eu disse, vai olhando que lição que eu tirei disso para me tornar sempre uma pessoa melhor. Não que eu sou melhor do que os outros, mas eu, pessoa, quero me tornar melhor, então eu vou sempre ressignificando tudo aquilo que eu aprendi. Não só no parte vivencial, mas na terapia. Fizemos terapia, tanto eu quanto a Kátia, tá? E é um pouco do conhecimento que a gente traz aqui das nossas terapias. A Kátia estuda bastante também a Bíblia, então ela pode falar bastante dessa parte. Eu não estudo, eu tenho alguns insights, algumas coisas assim que eu sei, mas não sou uma estudiosa de chegar ali, de me colocar numa mesa, abrir a Bíblia, estudar, entender o que que eles querem falar, mas sei sim que é um excelente livro, é o livro da vida. A Bíblia não é sobre religião, porque a gente não está mandando pauta de religião. Para o que que você precisa? Qual é a sabedoria, o insight de sabedoria que você quer? Só você procurar que tem ali. E aí, nesse sentido, vai mudando muito os pensamentos da gente. Porque criança está muito ligada a pensamento. O que que eu penso a respeito de mim? O que que eu penso a respeito de merecimento? O que que eu penso a respeito do outro? Qual é a régua que eu estou utilizando para dizer que o outro merece ou não? Quando a gente vai entendendo mais isso, buscando a fundo, você vai mudando essa forma de pensar. E pensar, ela vai para a forma de comunicar. Porque a partir do momento que eu pensei aqui, ressignifiquei, mudei meu pensamento, eu mudo a minha forma de agir. Às vezes não é o que você escreveu, mas a intenção, que daí entra no desejo que a Kátia falou. Eu talvez não tenha a forma correta de expressar. E aí eu só coloco, você merece, mas o porquê, o quando, ou ao invés de colocar você merece, falar eu desejo que você tenha isso e aquilo, que você conquiste os seus sonhos, que você conquiste, é um desejo meu e não só, ah, você merece. Então é muito, muito aí puxando para a sardinha pro meu lado, a parte da comunicação, de como você se comunica com as pessoas, que faz toda a diferença, muda toda a entrega da mensagem. Kátia também falou das escolhas, e sim, todos nós temos as nossas escolhas, e algumas pessoas pensam assim, ah, eu vou escolher esse caminho aqui que é mais fácil, aqui eu não vou sofrer. Não existe um caminho que, você não, que vai ser mais fácil, que tu não vai ter desafio, o que for para você passar, minha concepção, o que for para você passar, vai estar ali naquele caminho. Talvez não esteja no caminho da direita, mas esteja no caminho da esquerda. São coisas diferentes, desafios diferentes, mas você vai ter que passar. E que, ao passar, a gente aprenda com aquilo. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio, sim, acredito muito nisso. E algumas pessoas falam: ah, mas por que que eu tenho que passar por isso? Porque você escolheu. Você escolheu. Ninguém veio lá e falou assim: ah, você vai escolher aqui. Você escolheu, às vezes escolhemos por achar mais fácil ou não. E aí, lá na frente, o que parecia mais fácil, às vezes se tornou mais difícil, enfim, mas foi uma escolha. Então, passe por isso, mas não na ideia de, ai, nossa, então eu não mereço, eu mereço sofrer porque eu fiz essa escolha errada. Não é nesse sentido. É no sentido de É. que todos nós vamos passar por aquilo que temos que passar e, ok, desde que você aprenda e evolua com isso. Essa é a minha visão que eu tenho de mundo. Então, nessa questão da escolha, eu gosto até de, porque às vezes a gente associa também, né, tipo, com o Uhum. merecimento, né? Ah, seguiu esse caminho, então merece isso, né? Merece coisa ruim, merece coisa boa.
Porque eu penso assim, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito dedicada, teve um primeiro relacionamento, foi muito dedicada no relacionamento, mas a outra parte do relacionamento, é um relacionamento de duas pessoas, né? Um relacionamento amoroso, por exemplo. A outra parte não foi tão dedicada, tiveram desafios, problemas, mas ela era dedicada e por algum motivo esse relacionamento acabou. E depois ela continua sendo dedicada, continua sendo a pessoa que ela é, encontra outra pessoa também dedicada e alcança a felicidade. Quando alguém, se acontece isso com uma pessoa, vai chegar lá para ela, né? Agora que ela tá num relacionamento feliz, você merece, afinal de contas, você passou por muito sofrimento no teu antigo relacionamento e tal. Aí, a Marina quer dar um oi? Marina. Aí, o que que acontece? Outra pessoa pode não ter, ser dedicada e já fez teve uma outra escolha de relacionamento e correu tudo bem, não teve um desafio em relação a isso, né? Uhum. Desde o começo. Então, aí a gente vai olhar para os dois casos e não vai dizer para aquela outra pessoa que teve o primeiro relacionamento feliz, tudo certinho, né? Não passou por desafios, não vai dizer assim, você merece. A Sim, gente vai dizer para outra que passou pelo sofrimento, vai dizer, você merece, afinal de contas, você passou por muitos desafios. Então, ela precisou sofrer para ela merecer. Nesse sim. aspecto, para mim, ainda as pessoas, é muito forte essa cultura do Merecimento e mocinho. sofrimento. O mocinho precisa passar, enfrentar uma batalha, passar por Ah, sofrimento, e é. no final ele ser o bonzinho, né? É toda Então, eu acho uma história, né, Kátia? Um storytelling que foi contado para nós. E tem isso mesmo do. Ai, meu Deus, a jornada do herói. Quando a gente fala que de storytelling, é a jornada do herói. Então, ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer, senão não tem graça. Não tem graça. a, Nem sofreu e conseguiu as coisas. Tem muito disso. Crença. isso impacta em vários aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, tu começa pouco tempo numa empresa e tu ganha uma promoção, tu tá ganhando um salário bom, tal, mas, meu, nem estudou tanto assim, tu nem fez, tu nem tem tanta experiência no mercado de trabalho assim. Aí, o que que acontece? Tanto a própria pessoa, né, pode, se ela tem essa cultura, se ela tem essa crença, de achar que não merece. Mas, afinal de contas, ela aproveitou uma oportunidade. Isso já faz com que ela fez Sim. alguma coisa, né? Tu não acha assim Uhum. que só o fato de ela ter ido na entrevista, ela já fez alguma coisa? Só o fato de ela Sim. ter acordado cedo e ir trabalhar, ela já Perfeito. fez alguma coisa, né? Perfeito. Então, fez por merecer. Indiferente se ela fez muito, se ela fez pouco, ela fez, aproveitou uma oportunidade e agora está colhendo os frutos. Show de Perfeito. bola. Que seja assim, que seja cada vez mais natural, que seja cada vez sem sofrimento, né? Porque até esses dias eu estava conversando com uma amiga e falei assim, porque a questão existe no viés da terapia que eu faço, ele fala, é diferente o merecimento da permissão. O merecimento é tu fez, tu merece, né? Fez, tu ganha. Aham. A permissão é eu posso usufruir, eu posso ter e eu posso manter, né? Então a permissão é muito vinculada à dependência emocional também, né? Entendi. Mas, mas existem três pilares, né? Que é a capacidade, eu sei fazer alguma coisa, ou Sim. sei, eu trato alguém para fazer, é a capacidade, a determinação, a dedicação que tu tem naquilo, né? Eu quero, e a permissão. Aí eu conversando com uma amiga, eu falei, tu tem capacidade, né? Porque tu estudou tudo, né? Tu é muito inteligente, tu é capaz, e tu tem determinação, porque tu quer, tu faz as coisas, né? Aí te Uhum. falta provavelmente a permissão para conquistar, para ter, né? Para ter, É. para manter, para usufruir. Uhum. Aí ela falou, será que eu sou dedicada? Tipo, tu acha que eu sou dedicada? Aí eu falei assim, tu acorda todo dia cedo, vai trabalhar, tu não falta, tu não se atrasa, tu tá ali, né? Tu faz o que precisa ser feito. Tu acha que te falta dedicação? Aí eu acho que tá associado a eu não sofro tanto, sabe? Uhum. Eu me dedico, Entendi. mas eu nem estudo 24 horas por dia. E aí baixa, né? Baixa, tipo, porque aí tu fala assim, cara, eu nem faço tanto. Não sou Então, digna. Não não sou sou digna digna, de receber.
não vem, entendeu? Por isso que as coisas não vêm para mim, mas aí tu continua naquela coisa, mas aí não é o falta de dedicação que falta. Aí é outro aspecto, né, que Permissão. é a falta de permissão, que é tipo o autoconhecimento, né, o se libertar também de Uhum, certas crenças, né, que limitam demais. uhum. Já está quase finalizando o nosso tempo aqui. Eu já vou me encaminhar para a finalização e vou usar uma frase que eu usei hoje ainda, que é que a gente assuma mais o nosso lugar de falha do que de fala. Quanto mais a gente ficar nesse é meu lugar de fala, eu posso, eu isso, eu aquilo, e não assumir o meu lugar de falha, de ser humano que sou falho, eu também não reconheço, eu não consigo reconhecer as coisas que me é permitir, né? Eu posso, eu permito que todas as bênçãos venham. O que eu desejo para você que assistiu essa nossa reflexão aqui é que todas as bênçãos venham e que você se permita, que você entenda que você está aqui nesse mundo merecedor de tudo, assim como a Kátia, assim como eu, todos nós merecemos. Você só precisa permitir, permitir que vai acontecer. Kátia, quer deixar um recado final? Temos ainda um minutinho. Então, eu quero finalizar também com essa reflexão de que seja cada vez mais leve, de que seja cada vez mais natural a gente merecer coisas boas mesmo. Que venham de forma natural, que sejam usufruídas de forma natural e que a gente se sinta, né, merecedor, se sinta pertencente, né, do que tem de melhor nesse mundo, do que tem de melhor na vida, né? Porque a vida é muito boa e que seja cada vez melhor. Muito obrigada, eu amei conversar com você. Vamos marcar o nosso próximo café, que é água. Opa, aqui ó, água. Beijo, Kátia, fique com Deus, tá? Obrigada pela conversa. Tchau. Tchau.